A Rita, do Rio de Janeiro, está dizendo uma coisa muito parecida. Padre, eu tenho me sentido muito insegura na relação com os meus filhos. Como proteger sem cair nos excessos da proteção? É a velha questão. Como é que eu posso proteger e, ao mesmo tempo, permitir a maturidade, o avanço do outro? É você ter sempre consciência de que só pode crescer à medida em que você está do lado, mas não segura a vida do outro. Por isso que a mãe, a boa mãe, é aquela que sabe administrar esse processo de crescimento, sabendo que o filho vai ter que sofrer também, que nós não temos como evitar o sofrimento dos nossos filhos. Você vai ter que mostrar a vida como ela é. Meu filho, se você beber, dirigir embriagado e atropelar uma pessoa, por mais que eu te ame, eu vou te denunciar à polícia. Você não vai encontrar na minha casa um esconderijo. Isso é maturidade. Isso é proteger sem excesso. Porque a maturidade só é possível na vida humana quando nós encaramos as nossas escolhas e assumimos as consequências que nascem dela. Você já observou que muitos sofrimentos nascem porque nós queremos viver as consequências das escolhas dos outros? Eu não tenho como fazer isso. Eu não tenho essa obrigação. Os relacionamentos familiares são pesados por causa disso. A gente fica querendo impor ao outro as consequências das nossas escolhas. Tudo bem, eu sou solidário, eu vou ajudar, mas eu não posso viver as suas escolhas. É o limite. Isso é amar. Mesmo porque eu não posso entender que só eu tenho que amar o outro. Ele também tem que me amar. Ele também tem que saber que me respeitar e entender que eu não fiz as mesmas escolhas que ele. Então, para a mãe e para o pai serem essa presença que protege, mas ao mesmo tempo impede de amadurecer, é justamente você começar a analisar se você está tentando evitar os sofrimentos normativos que fazem parte da vida e de todo o crescimento humano. Não tem como viver a vida do seu filho. O dever de fazer. Quantas vezes, eu chegava em casa e eu queria que minha mãe fizesse o meu dever de casa. Ou eu queria que a minha irmã fizesse para mim. Estou cansado. Não, é você. A obrigação é sua. E só vai brincar depois que fizer o dever de casa. Isso é proteger sem excesso. Então vem aqui, está doente, vou cuidar de você. Na hora da fragilidade, você é a mãe que aquele filho frágil precisa. Mas na hora de crescer, tem que estabelecer a regra. Filhos sem regras, nós não vamos tolerar depois, porque ele vira um problema para a sociedade. A educação de hoje, ela vai ter repercussões na sociedade daqui 20, 10 anos. 10, 20 anos. Porque é o que eu estou entregando para a sociedade. É o filho que eu estou fazendo. No meu dia a dia, com o meu jeito de ser mãe, com o meu jeito de ser pai. Muitas vezes o despreparo das pessoas é assustador, minha gente. As pessoas não estão dispostas ao sofrimento. As pessoas não estão dispostas ao sacrifício que é natural de toda escolha. Não tem como só a parte boa da vida. Eu não tenho como só viver os louros da vitória. Eu tenho que viver o meu sacrifício de todos os dias para poder alcançar os meus bons resultados. Não tem como fugir disso. Essa regra é a dos atletas. Se o atleta quer superar os seus limites, ele tem que se empenhar nos treinos. É a regra dos músicos, não é verdade, Renato? Tem como aprender a tocar da noite para o dia? Não tem. Música exige tanta disciplina quanto o esporte. Agora, mas o meu filho está sofrendo tanto, tadinho, está sendo tão difícil o curso dele. Para com isso. A gente tem que ter pena de filho que está nas drogas, é do filho que está no crack, é do filho que está na maconha, da menina que está dos nossos filhos que não souberam aprender a viver o sacrifício, dos nossos filhos que não aprenderam a lutar. A gente tem que ter pena
é de quem realmente está doente nessas situações. Agora, porque está trabalhando demais, não. Isso aí esquece. Tem que trabalhar, tem que lutar, tem que estudar. E o nosso amor protetor não pode impedir esses processos naturais, que são importantíssimos para a vida humana. Porque se a gente não se dispõe a viver essa maturidade, nós vamos ficar um trapo qualquer, né? É muito fácil nivelar por baixo. Impressionante. Uma vez eu estava conversando com um professor universitário, um amigo meu, ele dizia assim: olha, na verdade, as faculdades estão cheias, os cursos estão lotados, mas realmente está se capacitando para o exercício da profissão. Por quê? Porque hoje tem se nivelado muito por baixo. Eu me lembro que eu estudei em uma faculdade cuja média era 7, não era 5. Para a gente não ficar de segunda época, nós tínhamos que tirar, não 7, não 7,5. Na faculdade de filosofia lá em Brusque, a nossa média era 7,5. Abaixo disso, você estava na pendura. É uma média alta. Mas agora, se a média é só 5, eu corro o risco de ficar querendo a média 5, que infelizmente o ser humano é assim. Se a gente estabelece uma média mais alta, nós vamos então ter um resultado melhor. Qual que é o grande problema do exame da UAB hoje? Você viram a vergonha que foi agora no tempo, né? Estava ouvindo um especialista dizendo que a prova está sendo formulada de maneira exigente demais, dando o ritmo das universidades, das faculdades. Onde é que a gente tem que mudar? Mudar a prova? É provável que na situação atual nós não tenhamos condições de ter a prova com tamanhas exigências. Mas a gente não pode nivelar por baixo. A gente precisa pensar que quando a gente faz lá a mudança na base, quando eu começo a colocar para os alunos do ensino fundamental, do ensino médio, um pouco mais de exigência acadêmica, um pouco mais de disciplina, nós vamos ter depois universitários mais bem preparados e, consequentemente, profissionais mais qualificados. Porque isso é que faz a diferença, né? Isso faz a diferença na nossa vida. Se a gente é exigido do jeito certo, com a devida proteção, né? Porque também não pode ser um carrasco, eu vou dar uma resposta melhor. Eu lamento muito, por exemplo, os déficits na minha formação acadêmica, que eu não tenho como correr atrás agora. Eu tenho outras exigências. O meu estado de vida atual não me permite, nem sempre eu tenho condições de preencher as minhas lacunas como eu gostaria. Agora, se eu tivesse tido um acompanhamento melhor, desde menininho, né? Tivesse percebido as aptidões do Fábio são essas, vamos motivá-lo a estudar 2, 3 idiomas. Hoje, quem me dera se eu tivesse sido exigido isso, se eu tivesse chorado em cima dos livros de inglês, de alemão, de francês na minha adolescência, porque hoje eu estaria sorrindo para falar a língua. Agora, não foi exigido naquele momento, hoje eu vivo déficit. Hoje eu tenho a dificuldade. A minha vida corrida demais, os meus muitos trabalhos, não me permitem muitas vezes mergulhar num outro idioma, de aprendê-lo. Agora, se isso é exigido na hora certa, e é por isso que eu fico muito feliz quando eu vejo pais tendo essa sensibilidade. Vou dar ao meu filho o melhor da vida, estudo. É o único luxo que ninguém pode roubar de nós. Um ladrão pode entrar na sua casa e levar toda a sua mobília, toda a sua obra de arte, tudo aquilo que você considera importante. Agora, um ladrão nunca vai roubar o que você sabe. E essa riqueza, minha filha, meu amigo, quem nos dá é a vida na hora certa. A sabedoria, a possibilidade de você conversar, de você se expressar, de você ter condições de ser alguém. Isso é fantástico. E é você que vai dar ao seu filho. Essa herança não passa pelo seu dinheiro. Claro, se você tem condições financeiras para favorecer esse crescimento, é ótimo. Mas a gente sabe que hoje existem muitos recursos que, se você coloca o seu filho para desde pequeno estar acostumado
ao sacrifício, à disciplina. Palavras que nós quisemos retirar do nosso dicionário. A sociedade pós-moderna não quer saber de sacrifício, não quer saber de dificuldades. Nós queremos a vida facilitada. Queremos tudo muito facilitado, mastigadinho. E aí quais são as consequências? O despreparo profissional. Em outros tempos nós tínhamos muito mais qualidade humana, qualidade... Por quê? Por que as pessoas eram mais preparadas? Porque talvez fossem mais exigidas, não sei. Eu acredito que hoje nós precisamos voltar a cultivar a disciplina, ter capacidade de se sacrificar por alguma coisa para que a gente alcance o resultado. É assim que Deus age em nós. Porque também a religião bem vivida é aquela que vai nos ensinar a disciplina das coisas. Não, eu não vou bater nele, eu não vou ser cruel, porque eu me disciplino. Eu tenho um referencial de verdade que me pede para não ser assim. Vou lutar contra as minhas mesquinharias. Não vou querer prejudicá-lo, não vou querer tomar posse dele. Por quê? Porque eu sei que ele é um outro ser humano e eu quero amá-lo do jeito certo. E quando a gente ama do jeito certo, sem dúvida, a gente tem mais disposição para a vida, a gente começa a ficar mais leve e a gente é naturalmente mais feliz. É o que eu desejo a você. Que na experiência de dedicar-se a você e aos que você ama, você possa aprender cada vez mais, assim como eu quero aprender, o melhor caminho para errar menos, quem sabe. E para ter mais satisfação de ser quem você é. Muito obrigado pela sua companhia. Próxima semana a gente volta com o programa Direção Espiritual. Derrame sobre todos nós a bênção do Deus poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.